Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós desce Divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei, acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei, acendei o amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo dos teus venenos. Em nome de Jesus. Assim seja. Santo anjo do Senhor, meu Zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Com o vosso Filho, ó Mãe Pia, Abençoai-nos, ó Virgem Maria. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Eu tinha preparado uma homilia, mas eu vou falar sobre outra coisa. São Paulo, em uma das suas cartas, diz assim: eu vivo na fé, crendo no poder de Deus que me amou e por mim se entregou. E quando era lida a segunda leitura,
veio ao meu coração de meditar sobre esta palavra. Completei a corrida, guardei a fé. Quando eu era vocacionado e tinha 18 anos, um frei me deu um livrinho de São Maximiliano, e nesse livrinho ele escreveu assim: iniciar bem não é uma glória. Decidir-se por Deus não é uma glória. A glória é morrer em Deus. É viver em Deus até o fim. Não desistir dele no meio do caminho. Não abandonar Deus. Não desistir de nós. Não desistir do chamado de Deus para nós. Não parar no meio do caminho. E aquilo ficou gravado em mim. Esse livrinho depois eu dei para um outro vocacionado. E era verdade. Porque ao longo dessa história eu tenho percebido quantos ficaram no meio do caminho. E não é porque não foram chamados por Deus, é porque em algum momento desistiram de caminhar. São Paulo fala de correr. Nós, às vezes, caminhamos, por vezes até nos rastejamos, né? Vamos a passos muito lentos. Mas São Paulo fala de completei a corrida. Na verdade, é porque São Paulo, como nós, ele já começou atrasado. São Paulo já começou velho, se pudéssemos dizer assim. Pelo menos depois dos 30. Porque São Paulo, na verdade, até quando ele poderia se tornar um rabi, porque São Paulo estudou na escola de Jerusalém, ele tinha que ter pelo menos uns 30 anos. Então São Paulo já começou a vida em Deus, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, atrasado. Porque ele vivia, na verdade, na religião judaica, mas ele não vivia de acordo com a vontade de Deus. Então, o dia que nós começamos em Deus foi aquele dia em que nós experimentamos, como ele diz, o amor de Deus que por mim se entregou. Naquele dia a nossa vida em Deus começou, como eu dizia lá no retiro vocacional para vocês. Sem ter feito a experiência com o amor dele, ninguém poderia dizer que viveu para Deus. São Paulo começou atrasado e por isso ele fala de corrida. São Paulo corre. E não é verdade que todos conseguiram caminhar com ele. São Marcos, que é evangelista também, não conseguiu caminhar com São Paulo. São Barnabé, em um determinado momento, deixa São Paulo e vai para outro lugar, né? Porque São Paulo, na intransigência dele, né, e um temperamento muito forte, até lia hoje pela manhã uma homilia do Papa Bento XVI, e o Papa Bento XVI dizia assim: não sem conflitos, São Paulo pregou o Evangelho, porque ele vivia em meio a contendas entre os irmãos, São Paulo diz, e entre os pagãos. Contenda com os judeus, contenda com os pagãos. Um coração que viveu inquieto a vida inteira, né? Como eu disse, São Paulo não era fácil de conviver com ele, por causa do temperamento e do ímpeto dele de querer ir. E o que aconteceu com São João Marcos foi isso. São Paulo tinha que defender uma verdade da fé e ele simplesmente se afastou e não pagou o preço daquela verdade da fé. E então São Paulo manda embora mesmo, né? E São Barnabé, que era o tio, me parece, dele, depois fica um pouco chateado com São Paulo por causa disso. E depois eles conversam, se acertam e vai. Isso para entender que na corrida pelo Evangelho nós teremos tropeços, nós teremos barreiras, nós teremos dificuldades, né? A questão é como nós faremos para contornar as barreiras e seguir, né? Se você perguntasse para um corredor, quer correr em linha reta ou quer fazer zigue-zague? Ele diria, claro que em linha reta. Meu corpo é estável, a velocidade aumenta, né? Mas se ele está diante de uma barreira intransponível, um corredor também faz voltas enormes para chegar ao seu objetivo. Porque a meta do corredor não é correr, é chegar ao seu destino. São Paulo certamente muitas vezes se cansou do Evangelho, de pregar. Olhar para aquele tanto de gente para que ele pregava e não via nada. Tem uma comunidade São Paulo passa e ele não vê fruto. E ele vai desanimado, inclusive entrega a um dos fulanos lá que ele dizia que era um instrumento de Satanás na comunidade. Ele fala, entrega ele para o demônio para poder ver se ele entende, né? Porque atrasava, atrapalhava.
E São Paulo, nessa tentativa de correr, né, encontrava diante de si as barreiras. Mas também Nosso Senhor humilhou muito São Paulo para quebrar o orgulho do coração dele. Isso era importante, o modo de Deus fazer de São Paulo um homem segundo o seu coração. Nosso Senhor permitia que ele fosse profundamente humilhado e desprezado pelos seus próprios irmãos e para aqueles para quem ele pregava, mas ao mesmo tempo Deus permitia que São Paulo sentisse o tamanho do amor dele. Então ele sentia, como o próprio São Paulo diz, um prisioneiro de Cristo. Ele fala. Porque ele não conseguia se desapegar do amor de Cristo e por isso não fazia por menos, porque o amor exige correspondência. Então São Paulo queria corresponder à altura, mas muitas vezes ele percebia que a humanidade dele não correspondia à altura, não é? E ele era humilhado por causa disso. Então Deus quebrava o orgulho de São Paulo. Do outro lado, Deus mostrava o tamanho do amor que ele tinha por ele. E o próprio Jesus diz a Ananias que São Paulo aprenderia, né, o quanto ele haveria de sofrer por causa do nome dele. E a vida de São Paulo é exatamente essa. É uma vida de vítima. Ele é uma vítima do Evangelho. São Paulo não tem descanso, não tem muitas alegrias. São Paulo vive para o Evangelho. E ele diz, em um determinado momento, eu vivo para o Evangelho. Não tinha mais nada que trouxesse para o coração de São Paulo qualquer alegria maior ou qualquer satisfação maior que não fosse avançar, fazer esses contornos e derrubar essas barreiras. São Paulo tem um livro dele que eu li no início do ano, que falava da estatura, da personalidade, da figura de São Paulo, que nas imagens que nós vemos é alto, magro, esguio, com a espada bonitão assim, né? E diz que na verdade São Paulo não era isso, a figura física de São Paulo não era nada atraente. O próprio São Paulo fala disso, não é? Que ele era tido como um estúpido, tido como uma pessoa desprezível, né? Não era um homem de alta estatura. Depois, o que ele conhecia das outras línguas era rudimentar. O Papa Bento dizia hoje na homilia pela manhã, ele não era como muitas vezes nós pensamos, um grande filósofo, um grande não sei o quê. Ele ia pregar num outro país, falando uma outra língua, né? Quem já estudou outra língua sabe. Você quer falar e não sai. Você quer se expressar e não consegue. E para aqueles para que ele conseguia se expressar, ele não podia pregar, porque eram judeus que não aceitavam ele. Então ele tinha que ir para um outro país, pregar para outras pessoas, e ele tentava ardentemente falar e saía um grego simples, uma língua popular, né? Às vezes sem saber falar direito. São Paulo disse, ele era tido como estúpido, né? E disse, São Paulo era meio de pernas meio tortas, baixo, não era alto como a gente pensa, barbudo, meio gordo, né? Não é o São Paulo que a gente vê aqui, mas essa figura tão desprezível para o mundo era incansável. Então, São Paulo atraía, o Papa Bento XVI dizia pela manhã, na homilia que eu li, São Paulo atraía mais pelo desejo dele de avançar do que pela capacidade dele de penetrar as consciências pela palavra bendita ou pela filosofia do lugar onde ele pregava, né? Tanto é que em um determinado momento São Paulo está entre, e ele não tinha medo de pregar. Isso era que era muito profundo em São Paulo, porque como ele queria avançar pregando o Evangelho, e ele via os limites dele, seja do tempo, porque começou velho, seja do conhecimento, porque não tinha a sabedoria necessária para dar conta de conhecer todas as línguas e pregar uma teologia em todas as línguas, né? Latim, grego, como que ele ia fazer isso? Mas São Paulo avançava pelo ímpeto, pelo desejo, pelo ardor, e um dia São Paulo resolve pregar onde os maiores pregavam, e ele vai lá, sem o temor, ele vai lá pelo poder de Cristo, ele diz, né? E ele começa a pregar, né? E o povo vê aquela figura engraçada, né? A biografia que eu li dizia uma figura engraçada, né? Pregando e tentando falar a língua deles, né? Quer dizer, era tão rudimentar que os estudiosos mesmo olhavam e falavam, quem é essa pessoa, né? De onde ele é, de que país ele é? A gente pensa que São Paulo foi para o bairro do lado, não. São Paulo foi para outro país. Se nós pensássemos país como o nosso agora, né? Eu saísse daqui e vou ali na Argentina pregar o Evangelho. Chego lá e falo um portunhol lá.
E aí a pessoa olha para mim e fala assim, vai estudar a língua primeiro para vir falar aqui, você quer convencer as pessoas que estudam falando desse jeito? São Paulo chega lá e começa a pregar, eles até começam a entender. Mas em um determinado momento São Paulo fala de Cristo crucificado. E aí aquelas pessoas que estavam ali, até alguns ouvindo um pouco mais pelo fato da presença de São Paulo, né, pelo ímpeto dele de querer falar e não sei o quê. E aí o pessoal olha para ele e fala, não, tá bom, depois a gente escuta outra vez você falando sobre isso. E nós poderíamos dizer, ele desistiu, né? Então, diante disso, São Paulo bota o rabinho entre as pernas e vai embora. Mas Deus não deixa sem fruto, né, a vida de São Paulo. E aí manda um casal seguir ele e perguntar, né? Quem é esse Jesus aí que você está falando? Fala um pouco mais dele. São Paulo poderia ter entrado no barco e simplesmente ido embora. Mas ele não faz isso. Ele se une a essas pessoas, um casal, trabalha, aluga uma escola no intervalo das aulas que o professor dava. Ele aluga umas 3, 4 horas ali para pregar nessa escola, para ter um lugar para pregar, porque ele não podia pregar na sinagoga, porque os judeus não deixavam. Ele não era filósofo para poder pregar em público, lá no Areópago. Então ele tinha que ter um lugar para pregar. Ele trabalhava construindo tenda, pegava o dinheiro, pagava aluguel e pregava lá. E não desistia. Então São Paulo avançou porque ele sabia do tamanho do amor de Deus por ele e não podia voltar atrás. E mesmo sem ter todos os recursos para a pregação do Evangelho, ele dizia, eu prego pelo poder de Deus. Para que ninguém confundisse, ele dizia, eu prego pelo poder de Deus. Não é diferente o coração de São Pedro nesse sentido. Só que São Pedro certamente era mais pacífico do que São Paulo, porque São Pedro prega para os judeus. Ele prega para o povo que ele conhecia. Ele prega com dificuldade, certamente, porque ele tem que falar com o sumo sacerdote, ele tem que falar com os doutores da lei. E São Pedro era pescador. Ele não era um doutor, ele era pescador. Então também foi desprezado pelos seus. O que esse pescador está querendo falar? Nem leu a Bíblia direito, vai estudar. Né? Como a palavra, em um determinado momento, diz, vai ver se tem alguma coisa boa que veio daquela cidade da Galileia. Não tem nada de bom da Galileia. Esses galileus chegam aqui e querem pregar o Evangelho na nossa cidade. É como qualquer um de nós quisesse invadir um espaço onde estão os grandes pregadores e dizer, não, Jesus pediu para falar isso. São Pedro está lá pregando, né, e sendo desprezado pelos seus, mas ele está entre os seus, entre gente da sua gente. Em qualquer lugar que ele vá, ele prega para os judeus. São Pedro é o vínculo de união entre esses judeus. E é o próprio São Pedro que faz o vínculo de São Paulo com o povo, porque não era fácil conviver com São Paulo, e quando São Paulo chegava, tudo se perturbava em volta dele. São Paulo foi a Jerusalém 2 vezes. Na primeira vez ele teve que sair fugindo. Não porque os inimigos queriam matá-lo, porque os judeus queriam matá-lo, que eram da mesma raça, do mesmo povo. A segunda vez ele veio 14 anos depois. E mesmo sendo 14 anos de pregação do Evangelho, que já deveria ter dado tempo para eles aceitarem São Paulo chega lá e ele mesmo diz, o povo ficava meio assim ressabiado com ele, até que conseguiram fazer com que São Pedro o acolhesse, e ele ficou com São Pedro, aí a comunidade se aproximou um pouco mais, porque São Pedro é o vínculo de unidade da igreja. Sem o coração de São Pedro, nós não seríamos católicos. A catolicidade da igreja, a universalidade dela, o que torna ela única é o coração de São Pedro. O que torna ela a igreja que prega o evangelho, que anuncia, aí sim é o coração de São Paulo. Mas o que faz da igreja unida no corpo de Cristo, é Pedro. Por isso, hoje, em muitos lugares, se fala mais de São Pedro do que de São Paulo. Porque São Pedro é o vínculo da unidade. São Paulo dependeu de São Pedro. Tem uma tradição muito antiga que diz que antes do martírio, São Pedro e São Paulo teriam se encontrado em Roma, teriam se abraçado e se abençoado um ao outro, antes de serem martirizados. Os dois tiveram grandes conflitos, mas os dois sabiam muito bem a quem serviam, e independentemente dos temperamentos, porque São Pedro era um pouco mais
talvez suscetível, né? E em um momento lá deu uma fragilizadazinha, e São Paulo veio com todo o ímpeto, né, tentando corrigir São Pedro. Apesar disso, não é, sem Pedro, São Paulo não seria nada. Seria simplesmente alguém que gera contendas e conflitos para pregar a verdade. E uma verdade pregada sem aquele que a coloca dentro do coração pela paz, pelo vínculo de unidade, São Paulo não conseguiria grandes coisas. Tanto que é São Pedro que confirma aquilo que São Paulo pregava, né, e dá para ele uma carta apostólica, né, como quem dissesse, pode pregar isso, que está em comunhão conosco. São Paulo, mesmo tendo esse direito, chegava nos lugares para pregar e o povo ainda o rejeitava. Mas esta união que Deus gerou no coração dos dois, que fez da igreja o que ela é, nos revela o quanto Deus se utiliza de cada um de nós para os propósitos dele. Então nós nunca podemos dizer, eu corro sozinho. Quando São Paulo diz, eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, ele não está falando que corre sozinho. Porque São Paulo não chegaria a fazer a igreja de Deus ser o que ela é, sozinho, sem São Pedro. Da mesma forma, São Pedro não chegaria a fazer a igreja o que ela é sem o coração de São Paulo. Então nós corremos sim, mas nós corremos, né, como irmãos. E muitas vezes um tem que dizer para o outro, corre mais rápido. Para de ficar enrolando. Vamos. Às vezes o outro vai dizer, mas você está rápido demais. Vai mais devagar. Se o objetivo for chegar ao coração de Cristo, a gente tenta se adaptar. Se o objetivo for parar, nós não podemos fazer isso. Porque São Paulo diz, eu vivo na fé, crendo no poder do amor de Cristo que por mim viveu e se entregou. Eu não posso fazer por menos, ele dizia. Porque eu fui perseguidor da igreja de Cristo. Agora eu preciso reaver aquilo que eu fiz. E Nosso Senhor, para que São Paulo conseguisse chegar a tempo, porque os dois, né, morreram perto do mesmo período, São Pedro e São Paulo, só que São Pedro começou primeiro. São Pedro já era apóstolo quando São Paulo estava perseguindo a igreja. São Paulo correu mais do que São Pedro, tentando se adiantar, e por isso Nosso Senhor diz, vai sofrer. Só o sofrimento é capaz de suprir o que falta ao amor. E só o sofrimento pode aumentar o amor numa escala de proporção, né, inimaginável. Tanto é que nós podemos chegar a Cristo pelo martírio. Porque é a maior expressão do amor. Então, uma pessoa que ontem era perseguidor, tendo acreditado por um ato de fé, pode se converter e chegar ao céu. Por um ato de amor, por um sofrimento, por um sacrifício. Como São Dimas se sacrificou, foi sacrificado na cruz também. Por isso São Paulo, sabendo que tinha que chegar, que tinha uma meta, ele corre. Corre muitas vezes atropelando, caindo, levantando, se machucando, ferindo também. São Paulo também fere. Tanto é verdade que, como eu disse, nem todo mundo queria caminhar com ele. Mas basta ver a carta de São Paulo a Timóteo, que ele mesmo chama meu filho na fé. São Paulo tem um coração generoso, grande, ele ama. O que ele não pode fazer é parar por causa de Cristo. Porque ele tem que ir. E aí ele vai tentando levar com ele aqueles que querem ir também. Nós, nesta corrida que já iniciamos, nós devemos examinar a nossa consciência e saber onde é que nós estamos no caminho. Se nós estamos lá onde Cristo quer, ou se nós estamos vendo lá onde Cristo quer, e ainda estamos aqui pensando, corro mais, não corro, paro por aqui, está cansativo, o sol está quente. Porque disso depende o nosso céu, e disso depende as almas que Deus nos confiou. Tem uma passagem que diz, São Pedro viveu da Galileia para Jerusalém, de Jerusalém para Antioquia, de Antioquia para Roma e de Roma para o céu. A vida dele começou lá na beira do lago e terminou na colina do Vaticano, lá em Roma. São Pedro nunca tinha sonhado isso na vida dele. Ele era um pescador. Ele ia viver como pescador. Pegava o peixe, comia, vendia, arrumava a rede, pegava o peixe, e assim ele ia viver. Só que Nosso Senhor o visitou e disse, simplesmente, venha atrás de mim. São Paulo, São Pedro, os apóstolos nunca imaginaram
que a vida começaria perto de um lago, lá na sua família, lá na simplicidade, e terminaria no coração do mundo, que era Roma, dando a vida por uma multidão de almas, não é? Na mão de um imperador. Eles nunca sonharam isso para a vida deles. Eram pessoas muito simples. Não é? Mas podem olhar, depois que São Pedro deixou o lago, ele não voltou mais para lá. Era de uma etapa para outra, de uma etapa para outra. Por isso tem uma passagem do Evangelho que diz: quem botar a mão no arado e olhar para trás, voltar atrás, não é digno de mim. Pesada essa palavra. Mas é porque o amor de Deus, ele sempre quer ir adiante. Nós examinamos a nossa consciência para entender o quanto nós precisamos amar mais, correr mais ou diminuir a corrida, porque quem corre demais fora da medida se cansa ao ponto de desistir também. Se trata de correr, e correr sempre. Então, quando eu não estou constante, quando eu estou muito afoito, quando eu quero ir demais, eu posso sim. Talvez São Paulo tenha feito isso algumas vezes. Tanto é que algumas pessoas não gostaram. Mas no final, São Barnabé volta, né, e os dois se reconciliam. Porque os dois entenderam. Corriam pelo mesmo objetivo, por vias diferentes. É o que nós leremos no prefácio. Os dois, de diversos modos, por caminhos diferentes, ofereceram a vida por Cristo. Por isso nós também, cada um no seu modo, cada um no seu tempo, no tempo exigido por Cristo. Quem está atrasado, corra. Quem acha que está no tempo, caminhe normalmente. Quem acha que pode descansar, descanse. O que nós temos que entender é, a meta está lá, o caminho ainda não terminou. Papa é aquele homem que na Terra nos revela isso. Enquanto existir um Papa, nós ainda teremos que caminhar. É a prova de que Nosso Senhor ainda não quis vir governar pessoalmente a sua igreja. Então ele confiou a alguém e nós vamos ter que seguir. Enquanto ele está seguindo a Cristo, nós o seguiremos. Enquanto ele está correndo em direção à meta, nós correremos juntos com ele, como igreja. Porque ele é o vínculo da unidade, é o nosso pastor. É ele quem fala e nós somos as ovelhas que escutam. Quando o Papa estiver unido a Cristo, nós estamos unidos a ele